Eu sou Roberta Russo e esse é o Item Mais da CNN. O mundo bateu recorde de novos casos diários de Covid-19. São dados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que mostram que foram mais de 400 mil infecções registradas ontem. Esse é o maior número contabilizado em 24 horas desde o início da pandemia. Na Europa, a situação também é preocupante. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje que o continente registra o maior número de casos de Covid-19 em uma semana desde o começo da pandemia. 700 mil pessoas foram infectadas em apenas 7 dias, segundo a OMS. O alerta foi preocupante. O diretor regional da Organização Mundial da Saúde, Hans Kluge, disse que as restrições severas são absolutamente necessárias para salvar vidas. A situação neste momento não é tão ruim quanto em março e abril, que foi o auge da pandemia aqui na Europa. Mas as projeções para os próximos meses não são otimistas. Y preocupa mucho lo que pueda venir ahora en plena segunda ola de contagios. El gobierno español ya advierte que vienen semanas muy duras. Entre julho e agosto deste ano, enquanto o número diário de casos e mortes pelo coronavírus aqui no Brasil batia recordes, nós observávamos do outro lado do Atlântico uma reabertura lenta e gradual das atividades. Era o começo do verão na Europa e muitos países, castigados por meses de lockdown e fechamento de fronteiras, esperavam recuperar os prejuízos causados pela pandemia. Mas, na semana passada, países europeus voltaram a adotar medidas restritivas para conter uma segunda onda da doença. No Reino Unido, o governo aumentou de médio para alto o nível de alerta com a Covid-19. Com isso, metade da população britânica passou a viver em regiões onde não podem fazer reuniões em locais fechados, nem em bares e restaurantes. Na França, onde o contágio também voltou a preocupar, o presidente Emmanuel Macron decretou toque de recolher das 9 da noite às 6 da manhã em 9 cidades, incluindo Paris. A Espanha, país que foi um dos epicentros da pandemia no início do ano, também fechou bares e restaurantes para observar o aumento no número de novos casos. A capital Madrid já havia sido colocada em lockdown parcial na semana anterior. E até mesmo aqueles países que lidaram bem com a crise do coronavírus, como Alemanha, Portugal, vem observando a curva de novos casos subir. O governo português decretou estado de calamidade na última quinta, restringindo reuniões e o comércio. É possível que nesta segunda, quando você estiver ouvindo esse episódio, outros países também tenham anunciado novas restrições. Por isso, hoje vamos nos atualizar sobre a situação da Covid na Europa. Primeiro, eu converso com a nossa correspondente da CNN em Londres, a Denise Odorici. Oi, Denise. Obrigada por encontrar um tempinho aí na sua rotina, que eu sei que tá bem corrida, para falar com a gente. Bem-vinda. Olá, Roberta. Obrigada pelo convite. Bom, Denise, pra gente acompanhar o que tá acontecendo aí na Europa, né? Até porque a gente acaba olhando pra nossa situação aqui também, fazendo comparações. A Inglaterra, junto com a Espanha, foi um dos primeiros países a expressar uma preocupação com uma nova onda de contágios. Explica pra gente o que significa na prática esse aumento do nível de alerta que a gente tem acompanhado. Bom, vamos lá então. Acho que é importante a gente falar que a Europa está algumas semanas à frente do Brasil na pandemia, né? Isso desde lá de começo. Então, acho que é por isso que é tão importante a gente falar sobre a Europa, porque é um jeito de quem está aí no Brasil talvez ter uma ideia do que pode chegar, né? Aí, assim como a China esteve à frente da Europa e agora a Europa à frente da América. Então, eu acho que isso é super importante. Aqui a gente já meio que esperava que isso fosse acontecer, uma segunda onda por essa época do outono. Os especialistas falavam, gente que a gente conversava em reportagens, falavam, olha, outubro, novembro, vai estar tudo de novo em alerta. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o primeiro-ministro Boris Johnson, ele assim, reluta muito em colocar um novo bloqueio nacional, mesmo que seja aquele chamado circuit breaker, né, de 2-3 semanas, onde você fecha tudo para forçar a queda. Então, ele tem evitado fazer isso e ele optou por esse sistema de 3 níveis. Então, como é que isso funciona? É o nível médio, alto e muito alto.
Note que não tem nível baixo de risco, né? Já começa no médio. Então, eles classificam a Inglaterra inteira em algum desses 3 níveis, né? Isso foi anunciado na segunda-feira, e o que está deixando, assim, a gente bem, até eu vou dizer por mim, assim, meio assustada, é que a cada dia muda. Então, alguma cidade ou alguma região que estava no médio, no dia seguinte já foi para o alto, e a que estava no alto já está ameaçando ir para o muito alto. Foi o caso de Londres, né? Quando foi anunciado, Londres estava no médio, e no dia seguinte, ou 2 dias depois, já passou para o alto. Então, a partir de amanhã, sábado, a gente aqui em Londres já tem novas restrições para conviver. Que são elas? A gente não pode encontrar ninguém que more em outra casa em ambientes fechados. Não posso receber visita, não posso fazer visita e não posso encontrar em restaurante e bar, só ao ar livre. E os bares e restaurantes têm que fechar às 10 da noite. Isso não tem prazo, em princípio vai ser tudo reavaliado daqui a um mês. Agora, Liverpool, por exemplo, já está desde o início no nível mais alto. No muito alto, né? Por lá, tudo fechado por enquanto, bares, restaurantes, o que é uma catástrofe para a economia. Os donos dos bares, dos pubs estão desesperados e, assim, realmente ameaçam muitos de serem fechados, né? Porque é um golpe imenso para esses estabelecimentos. Com certeza. E você estava falando, né, sobre como a situação está mudando a cada dia. Como é que a população tem recebido as novas restrições? Quer dizer, passar por várias situações de novo. As pessoas, elas ficam um pouco confusas, né? Porque a gente tem que pensar que nós, jornalistas, a gente vive de consumir essas informações, essas notícias, e quando o Boris Johnson ou o Matt Hancock, nosso secretário de saúde, vai para a TV, a gente para assistir, a gente anota e entende, assimila tudo. Agora, para a população que está no corre, né, como diz, eu acho que é um pouco mais difícil, talvez, de entender o que pode e o que não pode. Então, a gente vê muita gente confusa na rua, que às vezes não sabe muito bem se pode fazer tal coisa ou não. Bom, tá, eu não posso receber ninguém de fora, mas eu preciso que venha alguém para consertar a torneira. Eu posso chamar, não posso, ou a moça que ajuda na limpeza, enfim. Então tem muita confusão, as pessoas não entendem muito bem. Existe um guia na internet, mas fica um pouco confuso. Agora, também tem uma reação engraçada, que é, por exemplo, em Liverpool, um dia antes da cidade entrar, né, nesse nível, porque o governo anunciou para dali a 2 dias começar, né? Na noite anterior, os jovens lotaram a rua principal ali do centro de Liverpool, ali perto de onde fica o hotel dos Beatles, os principais bares, restaurantes, lotaram para aproveitar a última noite. Então, assim, esse tipo de reação é muito curiosa, né? Porque a partir de meia-noite todo mundo em casa. Então, até às 11h50 a gente vai viver como se não houvesse amanhã, sem nenhum distanciamento, nada, sem máscara. E eu acho que hoje deve acontecer algo parecido aqui em Londres, porque a partir de amanhã, como já vai estar esse nível um pouquinho mais alto, hoje acho que as pessoas vão aproveitar para ir umas nas casas das outras, quem tiver que fazer visita já faz, porque a partir de amanhã não vai mais poder. E como é que está a determinação em relação às máscaras, Denise? Eu estranhei bastante. Em vários locais da Europa, a máscara só estava obrigatória em locais fechados, né? E no transporte público. É o caso aqui em Londres, na Inglaterra, na verdade, né? A máscara, ela só é obrigatória realmente quando você entra no mercado, quando você entra numa loja. E vai continuar assim? Em princípio, vai continuar assim. Não tem mudança para essa política de máscaras por enquanto, mas já há uma recomendação, né? Ontem mesmo, o Hans Klug, que é o diretor da OMS para a Europa, ele disse que o uso da máscara tem que ser generalizado. Ele falou, olha, é o tempo todo o ideal. Ele falou, se 95% das pessoas usarem máscaras na Europa o tempo todo, a gente pode evitar 281 mil mortes até fevereiro. Olha que número assustador, Roberta. É muita morte que pode ser evitada com uma atitude muito simples, né? Que é simplesmente você colocar uma máscara, não tem nada de mais nisso, né? Então, é algo que realmente é importante. Mas, de fato, aqui, por exemplo, no Reino Unido é isso, a gente só usa em ambiente fechado e no transporte público. Agora, cada lugar também vai adaptando, né? A Itália já foi para outro extremo, até dentro de casa, na Itália, as pessoas têm que usar máscaras quando vier alguém de fora. Então, pode receber visita, né? Ao contrário aqui de Londres, desde que você esteja de máscara e a visita também. Ou se for um profissional consertar alguma coisa na sua casa também, todo mundo de máscara. Então, a gente até brincou, né? Você vai estar sentado assistindo televisão com máscara na Itália. É uma questão que muda mesmo de lugar para lugar, né?
A gente falou de alguns países, mas a Espanha, Denise, que você comentou na última vez que esteve aqui no Item Mais, que tinha o maior número de novos casos, mas agora parece que a coisa já se espalhou pelo continente como um todo. Qual que é a pior situação agora ou as piores situações? É verdade. A segunda onda aqui na Europa, ela começou muito pela Espanha, né? Madrid chegou a ser por alguns dias, algumas semanas, o maior epicentro da segunda onda na Europa. E, bom, a Espanha continua sendo um dos piores lugares. Hoje mesmo eu vi uma informação que eu fiquei até assustada, porque 20% dos hospitais de Madrid, neste momento, estão com os leitos de UTI ocupados por pacientes de Covid-19. Muita coisa. É muita coisa, 1/5, né? E se a gente se lembrar do primeiro semestre, a Espanha foi um dos países que teve um problemão com superlotação de hospital, né? Então, bom, muitos países tiveram, né? Mas a Espanha teve também muito, assim como a Itália. Então, a Espanha é um dos lugares mais problemáticos. A França, que agora está em estado de emergência, com toque de recolher em Paris e outras cidades, também é um dos lugares mais problemáticos. A França tem registrado mais de 20 mil casos, em média, por dia. Então, é bastante coisa também. Bom, o próprio Reino Unido também é um dos países que vem também puxando essa segunda onda na Europa. Aqui, em média, foram 19 mil novas infecções de ontem para hoje. E a Rússia, né? A Rússia, que também a gente fala menos da Rússia, mas até pelo tamanho do país, no primeiro semestre foi muito atingida, e essa segunda onda também. Além disso, a República Tcheca, lá no leste europeu, tem a pior taxa de contaminação per capita, né? Então o número absoluto não é tão alto, mas em relação à população é o índice mais alto da Europa nesse momento. E a Itália, que a gente acompanhou aquela situação dramática, todo mundo viu, né, de perto, os hospitais lotados. Nesse momento há uma alta de casos, mas a situação parece controlada, Denise? Pois é, a Itália demorou um pouquinho mais para chegar lá a segunda onda, algumas semanas, porque eles foram mais radicais, eles nunca saíram do estado de emergência. A Itália, desde o início, eles foram prorrogando, eles vão ainda até janeiro do ano que vem, em princípio, no estado de emergência. Foram mais radicais, acho que até por terem sido os mais traumatizados, acho, né, vamos dizer assim, os italianos que viveram realmente o primeiro epicentro aqui na Europa. Mas isso tem mudado nos últimos dias, infelizmente. Eles já estão registrando números altos, mais de 5 mil, 6 mil, às vezes até mais de 7 mil casos por dia. E então, por isso que o governo está apertando. Essa semana, como eu falei há pouco, o governo pediu que as pessoas, então, usassem máscaras em todos os lugares, até mesmo dentro de casa, o que parece maluco, mas é o que está acontecendo. E já tem escola fechando. Ali na região de Nápoles, em Catânia, o governo decidiu fechar todas as escolas novamente por causa de surtos entre os alunos, né? Então, é um problema essa questão da escola, porque a gente sabe que fechar as escolas é um prejuízo imenso, né, para as crianças, para a questão da inserção social, e isso foi muito falado esse ano inteiro, mas a gente já vê alguns países tendo que fechar novamente as suas escolas, como é o caso ali da região de Catânia, né? Na Itália, assim como na Espanha e outros países, as regiões têm essa liberdade para tomar esse tipo de atitude, independentemente do governo central, e é o que a Itália está fazendo agora. E aí, Denise, mesmo países, né, se a gente para pensar como Portugal, Alemanha, países que tinham sido exemplos de controle da doença, vem batendo recordes de novos casos. Os governos aí avaliam que foi prematura a reabertura ou que a população não seguiu as medidas de segurança. Há uma avaliação que a abertura também para o verão europeu, né, a fase de férias aí, o pessoal acabou aproveitando, viajando. Há a avaliação de que isso foi feito de uma forma prematura ou irresponsável? Olha, Roberta, eu acho que ninguém vai admitir que a reabertura foi precoce, né? Havia uma pressão muito grande para reanimar a economia. E a gente sabe que o verão aqui na Europa é fundamental para a economia, o turismo, né? Então, por mais que as fronteiras estavam fechadas para quem vem de fora da União Europeia, o turismo interno, ele também movimenta, né? O próprio fato das pessoas saírem de casa e irem para uma atração turística ou para um restaurante já movimenta. Então, eu arriscaria dizer, inclusive, que isso foi até já sabido. Olha, a gente vai reabrir agora no verão, os casos vão, assim, provavelmente crescer um pouco, e no outono também, como a gente já esperava,
de novo os casos vão aumentar e a gente eventualmente vai ter que colocar restrições novamente. Então, assim, ninguém admite que a reabertura foi precoce. O que os governos dizem é que as pessoas precisam respeitar o que está sendo colocado, porque essa é outra questão também, né? Então, como eu disse, em Liverpool, 2 horas antes de fechar tudo, tá todo mundo na rua aproveitando os últimos momentos. Poxa, então até meia-noite é seguro, depois da meia-noite não é mais seguro, né? Não é. Qual o sentido, né? É complicado isso, né? Mas as pessoas também não aguentam mais, então eu acho que é muito difícil você equilibrar tudo, assim. As pessoas ficam insatisfeitas, elas ficam cansadas, mentalmente é complicado, né? Emocionalmente, você tá em casa, você tem que trabalhar de casa, você tem os filhos, enfim. E aí você quer sair de casa, não pode, não tem onde você ir, não dá para viajar, então é bem complexa a situação. Mas o que os governos dizem é isso, a gente tem que seguir o que os cientistas têm falado. Agora, se dependesse dos cientistas, aqui no Reino Unido a gente estaria novamente em lockdown, que é o que eles vêm recomendando. Mas, como eu disse, Boris Johnson vem negando, acho que não precisa. O Macron falou a mesma coisa na França, olha, eu acho que um lockdown nacional agora seria desproporcional, então vamos de estado de emergência e toque de recolher em Paris. Então eu acho que é um jogo de equilíbrio muito complexo, muito difícil, e as pessoas nem todas também respeitam e do jeito que deveriam respeitar, né? É bem complicado, eu acho. Agora, os governos estão evitando falar sobre fechamento de fronteiras. Os líderes por aí, alguém já falou sobre isso? Não tem ainda conversa de fechamento de fronteiras. Na verdade, o que tem são restrições, né? Então, eu vou falar aqui pelo caso do Reino Unido, por exemplo. Tem 4 países no mundo, atualmente, que o Reino Unido não tem nenhuma restrição de viagem, ou seja, que as pessoas não precisam enfrentar a quarentena quando chegam ou quando saem. Ontem a Itália já saiu dessa lista segura, o Vaticano saiu dessa lista segura, então tem esse tipo de restrição. Com isso, você fica de fronteira aberta, né, porque você pode vir, mas você afasta o turista, né? Por exemplo, por mais que você goste de Londres, eventualmente você não vai vir para cá, ficar 2 semanas em quarentena para poder começar a passear. E isso acontece também na União Europeia. Aí na União Europeia cada país tem a sua regra, mas a maioria deles tem isso. Bom, então tem que fazer quarentena, então é só viagem essencial, trazendo um exame negativo de Covid, tem que chegar e testar no aeroporto, tem muitas restrições em jogo, muitas mesmo. Então, oficialmente não é um fechamento de fronteiras, mas é uma dificuldade para entrar no país, né? Então você evita aí. As pessoas não vão, né? Porque, afinal de contas, você não vai lá para ficar fazendo quarentena em lugar nenhum. E eu acredito que isso vai demorar para passar, ainda mais agora com a segunda onda, né? Apesar desse número grande de casos, né? Em alguns lugares, até, como eu disse, mais do que no auge da crise, o número de mortes e de hospitalizações não aumentou tanto. O que isso significa? São mais jovens que vão sendo contaminados agora, os médicos também aprenderam a lidar melhor com a doença, têm conseguido controlar melhor os casos graves ou os casos médios. A que se atribui essa situação? É exatamente o que você falou sobre os jovens. O número de infecções agora está muito maior, tanto em números absolutos quanto porque tem mais teste, né? Então também tem isso. Mas o número de mortes e hospitalizações não acompanha esse mesmo ritmo agora, justamente porque são pessoas mais jovens. Então, mesmo durante a abertura do verão, muitas das pessoas mais velhas, né, os grupos de risco, eles continuaram se protegendo em casa, né? Até porque quem mais sai para aproveitar o verão, férias escolares, é o público mais jovem, né? Então, esse público que acabou se expondo mais e que está mais exposto agora também. Então, é exatamente isso. Isso foi até uma avaliação de ontem da OMS, né? Ele falou, olha, a mortalidade não é tão alta, né? O Dr. Hans Klug, porque são os jovens que estão mais contaminados e essa taxa de mortalidade, né, nesse público não é tão alta. E as hospitalizações a mesma coisa. Mas eu acho que até para quem está ouvindo a gente é importante dizer que os jovens também têm que se cuidar, porque primeiro que a gente vê muitos jovens ficando em estado grave, né, por causa da doença. Segundo, que podem contaminar outras pessoas da família ou amigos que são grupo de risco. Mas é exatamente essa sua avaliação. Até porque, né, Roberta, os tratamentos que estão sendo usados, eles estão todos em fase de testes, né? Então não tem nada que efetivamente combata a Covid-19 com certeza absoluta.
alta, né? São testes que estão sendo feitos com vários medicamentos. Então, eu não sei se já dá para dizer que já sabemos como tratar a doença melhor do que no começo. Com certeza, né, sabemos um pouquinho mais, mas acho que ainda temos um caminho pela frente, né, para aprender sobre o novo coronavírus. Sim. Denise, muito obrigada por ter conversado com a gente aqui no Item Mais. Um bom trabalho aí para você. Eu que agradeço. Obrigada, Roberta. Obrigadão. Um prazer falar com você. Na segunda parte desse episódio, a gente vai ouvir os relatos de 3 brasileiros que vivem na Europa. Eles enviaram áudios pra gente contando um pouco de como tá o clima nos países em que vivem com essa nova onda de casos e também as medidas de restrição. Eu acho que a volta das medidas de contenção coronavírus aqui na Espanha são importantes e já deveriam ter sido aplicadas, porque é fato que o número de contágios aqui tem aumentado cada vez mais. A Espanha tá virando o epicentro da segunda onda, mas também é verdade que, principalmente em Madrid, as medidas de contenção fazem parte de uma briga política entre o governo local e o governo nacional. Aqui em Madrid a gente está vivendo o estado de emergência. Isso significa basicamente que a gente não pode, nem ninguém que more fora, ou seja, ninguém que não mora em Madrid pode entrar, e a gente não pode sair. Mas fora isso, a vida tá basicamente normal. Bom, também os estabelecimentos comerciais fecham às 10, restaurantes fecham às 11, mas não pode entrar mais ninguém depois das 10. Então, a vida noturna morreu um pouco e a gente só pode se reunir no máximo 6 pessoas, seja na via pública ou em ambientes privados. Mas a vida tá um pouco a mesma desde que teve a reabertura. Na verdade, tirando isso de não poder sair de Madrid e de limitar o número de pessoas que podem se juntar, tá tudo mais ou menos igual. Essa foi a Camila Alvarenga, jornalista de Madrid, que mandou esse relato pra gente contando um pouco da situação por lá. O português Gonçalo Santiago tem 28 anos, é videomaker e também vai trazer um relato agora. Acho que as medidas de contenção terem voltado são necessárias, infelizmente. A rotina normal mudou, claro, e a minha área de trabalho foi bastante afetada. No primeiro pico, as medidas eram um pouco mais restritivas, como tudo ainda era muito confuso, a grande maioria dos espaços comerciais estavam fechados e assim. Agora mantêm-se abertos, mas com muitas restrições. Neste momento, Portugal está a ter mais infecções diárias que no primeiro pico, ou seja, a segunda vaga está a ser pior em número de casos, mas as restrições são um pouco mais leves. Eu acho melhor do que o isolamento total, entendeu? Eu sei que não vai fazer milagre a ideia de estarmos em casa a partir das 9 da noite, mas já evita bastante coisa. Essa voz aí talvez você conheça. É o Max Peterson, ator e youtuber que produz vídeos muito bem-humorados da vida em Paris. O pessoal não tem muita noção, mas eu tenho vários amigos da mesma idade que eu, que depois do trabalho estão fazendo festa, estão fazendo apéro, estão fazendo essas coisas, e todos eles se contaminaram pelo Covid. Então eu acho que não vai fazer milagre, mas vai dar uma evitada sim, na propagação do vírus, né? A gente perguntou para os 3 como estava a vida antes desse novo aumento de casos e como é que está o clima agora, começando pela Camila em Madrid. A situação não é a mesma que era em março e abril no pico das infecções, porque aqui a gente teve uma quarentena muito forte, inclusive tem um período de 15 dias que tudo fechou, as pessoas não podiam nem sair pra trabalhar, tava todo mundo dentro de casa, as únicas pessoas que realmente podiam sair eram jornalistas, médicos, algumas pessoas que tinham um salvo-conduto especial, não era nem todo mundo, porque antes, se você ia trabalhar, você tinha meio que um salvo-conduto pra ir trabalhar. Durante essas 2 semanas nem isso, então foi uma situação muito diferente, porque ninguém saía de casa. Tinha multa, mesmo quando não tava nessas 2 semanas de quarentena forte, que algumas pessoas podiam sair pra trabalhar, não era todo mundo, tava todo mundo trabalhando de casa, tinha uma fiscalização muito pesada, risco de multa, e ninguém queria sair, tava todo mundo bem assustado. Agora já não tá mais assim. As restrições dessa quarentena forte foram sendo removidas gradualmente. Então a gente passou por fases, a partir de poder sair pra dar uma caminhada, a gente tinha franjas de horário que a gente podia caminhar, por exemplo. Então, dependendo da sua idade, se você é um adulto jovem, idoso ou criança, você podia sair em 2 franjas de horário específicas pra caminhar até um raio de, acho que 1 quilômetro ou 2 quilômetros da sua casa. Mas só podia sair uma vez por dia. Então, eu, por exemplo, eu comecei a fazer essas caminhadas porque você começa a ficar louco, não podendo sair da sua casa sem ser pra fazer
supermercado. E eu ainda por cima tava morando num apartamento que não entrava nada de luz natural. Então, pela minha sanidade mental, eu saía uma vez por dia pra fazer essas caminhadas. Ia nos horários de menos pico, né? A minha franja de horário era das 8 ao meio-dia e depois no fim da tarde. Então, tipo, eu ia cedinho pela manhã pra não ter ninguém na rua. E com máscara e tudo isso. A gente se sentia seguro, porque, não sei, foi meio que, a gente tava fazendo tudo certo, a curva tava caindo, eu acho que a gente se sente menos seguro agora. Inclusive, mesmo eu, por exemplo, mesmo fazendo tudo que eu tinha que fazer, eu tive coronavírus, eu peguei. E quando eu peguei, outros 3 amigos pegaram. Agora eu me sinto bem menos segura do que naquela época, pra ser totalmente sincera. Muito geralmente falando, acho que as pessoas têm mais consciência de como agir do que no início. Comecei aos poucos a sair de casa, sim, mas nunca me senti muito seguro. Tinha na mesma o cuidado de máscara e desinfetante e só me reunia com praticamente o mesmo grupo de amigos. Naquela época a gente vivia num medo extremo, era quase uma idade média, eu acho, sabe assim? A gente vivia com muito medo, muita insegurança. Hoje, a gente ainda tem esse medo, só que também tem um pouco do pouco me importa, sabe? Ativado. Porque você tem um medo e uma noção dos riscos que você corre. Se são extremos ou se são riscos moderados. Porque, querendo ou não, a gente tá a todo momento correndo um risco. Então, não tem como estar 100% seguro. Particularmente, eu acho que a gente se adapta, sabe? Eu acho que quem não se adaptou já era para ter se adaptado. A gente se adaptou a essa nova rotina de saber que tem que sair de máscara, saber que tem que fazer isso, saber que tem que fazer aquilo. Eu acho que quem não enxerga essa nova rotina, por mais triste que ela seja, por mais incômoda que ela seja, quem não enxerga essa nova rotina acaba sendo uma pessoa egoísta, ultrapassada, que não entende a situação na qual estamos vivendo. Eu vejo isso como algo temporário. Talvez dure 1 ano, talvez dure 20. Espero que dure apenas 1 ano. Mas o que me conforta é saber que é um esforço que a gente está fazendo por algo maior. E eu não quero ser aquela pessoa que daqui a 20 anos os meus filhos vão estar na escola e um vai olhar pro outro e dizer porque seu pai furava a quarentena, sabe? Eu pelo menos quero dizer que eu tive um papel importante e dizer assim, foi difícil, foi, mas a gente tentou evitar ao máximo as coisas que eram muito perigosas. Bom, a gente vai continuar, claro, de olho na situação da Europa, nessa segunda onda, como é que tá cada região, cada país, e voltaremos a falar sobre esse assunto aqui no Item Mais. Episódio de hoje chegou ao fim, até amanhã, obrigada pela companhia, tchau!